Olá, querida, bom dia, boa madrugada. Chegamos ao nosso sexto dia. Passou muito rápido, muito rápido. Amanhã nós entregamos o nosso tempo de jejum e de oração nas mãos de Deus. Muito grato por esse tempo, muito grato por esse tempo, que tem sido um tempo abençoado, como nós já conversamos aqui um pouquinho, né? Hoje nós vamos meditar em Gálatas 1, verso 10. A versão da Bíblia que eu tenho aqui é NVT. E é essa versão que eu vou ler com vocês agora, tá? Gálatas 1:10 diz assim: Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Deus. Querida, essa palavra é muito forte. Para nós que estamos buscando mais de Deus, nós precisamos entender que nós vamos desagradar pessoas. Quanto mais nós estivermos íntimas do Senhor, quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais pessoas nós vamos desagradar. Não é natural que as pessoas aprovem o nosso modo de vida cristão. Não é natural que o mundo aceite a nossa mente, a mente que está sendo renovada pelo poder do Evangelho todos os dias. E não estou dizendo de forma alguma que nós somos santas, no sentido de que não há pecado no nós, mas eu quero dizer que a nossa santidade, no sentido da palavra, que nós somos separados e que nós não mais buscamos a semelhança com o mundo, essa santidade vai causar desconforto e reprovação por parte de muitas pessoas com relação à nossa vida. Por isso, nós nunca conseguiremos agradar o mundo. Por isso, nós nunca conseguiremos agradar as pessoas que vivem, que são motivadas pelos valores do mundo. Por isso, muitas vezes, mesmo no meio cristão, quando você começar a buscar, quando nós começarmos a buscar mais de Deus, a querer mergulhar mais fundo, muitas pessoas vão se opor. Nós não vamos ter aprovação e muitas vezes vai ser uma caminhada solitária. Eu aprendi e tenho aprendido isso. Buscar mais de Deus, querer viver mais de Deus é uma caminhada solitária muitas vezes. Mesmo quando eu oro assim, Deus me mostra as mulheres que estão indo para o mesmo lugar. Muitas vezes Deus me diz assim, por enquanto você vai andar sozinha. Porque onde você está, querendo que você está, neste momento, com esse propósito, você vai ter que andar sozinha. Daqui a pouco você vai se juntar a outras, mas neste momento é um caminho solitário, né? Com relação a pessoas. Eu vou estar com você e eu vou ser sua principal companhia e única companhia. Então nós precisamos entender que esse caminho solitário nos diz muito também, né? Nos diz sobre buscar mais de Deus, encontrar a Deus e caminhar com Ele. Depois, ao tempo dele, nós vamos encontrar as pessoas que Ele quer que nós vivamos reunidas nesse tempo e nesse propósito. O que nós não podemos é deixar de fazer as coisas que nós temos que fazer e que nós estamos interessadas em crescer, em buscar, em encontrar em Deus, porque nós não fomos aprovadas. Quantas vezes, querida, eu já recebi crítica, eu já recebi, assim, um ar de desdenho pelo fato de orar na madrugada. Quantas vezes? Se eu quisesse a aprovação dessas pessoas, se eu quisesse a aprovação do meu meio, se eu quisesse a aprovação do mundo, eu não viria mais para a madrugada. Porque a maioria não vem para este lugar e não reconhece esse lugar como necessário. E está tudo bem por isso. Eu entendo que esse lugar para minha vida é necessário. Eu entendo que Deus me encontra nas madrugadas de uma forma muito, mas completamente diferente de como Ele me encontra durante o dia. Então eu sei do que eu tenho com o Senhor aqui e eu quero a aprovação do Senhor, eu não quero a aprovação dessas pessoas. Então, e isso não acontece só no meio não cristão, isso acontece no meio cristão também.
Quantas vezes você vai tomar decisões que você vai caminhar sozinha, mas porque você quer a aprovação de Deus? No último tempo, no último mês, nesse mês onde nós estamos, com relação ao Natal, nós tomamos decisões em que nós olhamos ao nosso redor e foi uma decisão nossa, em Deus, um direcionamento de Deus para nós, em que nós não encontramos a aprovação das pessoas que estavam ao nosso redor, mas nós temos convicção plena de que nós fomos aprovados por Deus nessa decisão que nós tomamos. Então, assim, agradar a Deus, ter a aprovação de Deus, muitas vezes é um caminho solitário. Em muitas situações vai ser um caminho solitário, que você não vai encontrar, você vai olhar ao seu redor e você não vai encontrar gente do mesmo, remando para o mesmo lugar, tomando aquela mesma decisão que você. E tudo bem por isso, porque em outro momento, outras pessoas também tomaram essa decisão e você fez parte, assim como eu, fiz parte daqueles que não remaram para aquele lugar. E hoje, quando eu olho para algumas situações, eu penso, meu Deus, eu perdi tempo, aquela pessoa já está tão mais avançada no processo do que eu, porque no tempo dela, né, no tempo de Deus para ela teve esse entendimento no espírito e ela cresceu nisso e eu fiquei atrofiada. Então, nós precisamos entender isso na nossa vida, que a aprovação de Deus nos faz crescer e avançar, mas a aprovação do mundo nos atrofia. Todas as vezes que nós não queremos renunciar àquilo que nós precisamos renunciar para ter a aprovação de Deus, nós atrofiamos a nossa vida espiritual. Nós atrofiamos. Quantas vezes eu conheço gente que, assim como eu, não se posicionou em alguns lugares porque a gente não queria ser reprovado. Quantas vezes no meu local de trabalho, no meu último local de trabalho, onde eu deixei, né, de estar, eu não tive esse entendimento, né, essa ousadia, nessa coragem. E por muitas vezes eu me calei diante de uma mentira, eu me calei diante de situações que eu deveria, como cristã, me posicionar diferente, mas eu me calei porque eu queria a aprovação dos meus superiores, eu me calei porque eu queria a aprovação dos meus colegas, eu me calei porque eu não queria ser excluída, nem queria ser taxada como uma crente chata. E hoje eu me arrependo amargamente por isso, porque eu atrofiei o crescimento espiritual que Deus tinha para mim. Eu atrofiei a minha vida espiritual. Eu fui minguando, até quando cheguei no momento em que nem eu me lembrava mais de quem Deus tinha me chamado para ser. É triste, gente, é triste quando a gente chega para esse lugar. Não se iluda, minha querida, todas as vezes que nós buscarmos agradar as pessoas, que nós buscarmos a aprovação das pessoas, nós vamos atrofiar a nossa vida com Deus. Nós estamos dizendo não para Deus e sim para o mundo e sim para as pessoas. Agora, por outro lado, quando eu tive a possibilidade, a oportunidade de refazer esse caminho, e Deus me disse, ok, então agora nós vamos fazer de novo esse caminho, e eu quero ver se agora, de fato, você vai buscar a minha aprovação, se você vai buscar ser agradável a mim e não às pessoas. Agora, então, eu quero ver se você aprendeu, né, a lição e está disposta a pagar o preço por isso. Porque ser aprovada por Deus tem um preço a ser pago, né? Diante do mundo e diante das pessoas com que nós vivemos. Então, quando Deus me deu essa oportunidade de refazer o caminho de novo, de começar de novo, inclusive teve um propósito aqui no Botija, que foi com esse tema, começar de novo, onde Deus me mostrou muita coisa, muitas situações onde eu buscava a aprovação das pessoas e não a aprovação de Deus. E Ele refez o caminho comigo. E quando eu fui refazer esse caminho com Deus, Ele foi me desvendando, Ele foi me mostrando todas as situações em que eu busquei a aprovação do homem e não a aprovação de Deus. E por isso eu atrofiei aquela área da minha vida. E Deus me deu a oportunidade de refazer e de caminhar novamente com Ele naquele lugar. Gente, e foi doendo.
E tem sido doído, e é doído. Não é fácil, não é fácil. É você se imaginar assim, olha, pensa numa mesa onde está todo mundo conversando e rindo e falando a mesma coisa, e você não. E as pessoas não entendem por que você não. E você tem que se posicionar porque não. E aí você olha para a expressão das pessoas e tá todo mundo fazendo aquela cara de que da onde, que planeta que essa caiu, que chata que essa é. É isso. A gente pode até falar com jeito, com amor, mas não tem jeito. Todas as vezes que nós tivermos que nos posicionar contrária ao que está sendo posto pela maioria ou pelas pessoas ali, nós vamos desagradá-las. Nós vamos desagradá-las. Agora, uma coisa que Deus tem me mostrado, todas as vezes que eu pago o preço de renunciar à aprovação das pessoas para buscar a aprovação de Deus, eu encontro, é provável que eu encontro pessoas que estão vivendo o mesmo tempo, o mesmo processo com Ele, ou que queria viver o mesmo processo com Ele, mas não tinha coragem ainda. Às vezes essa caminhada é solitária, mas às vezes essa caminhada, ela nos traz surpresas. E recentemente aconteceu isso comigo. Eu estava diante de uma situação em que o Espírito me incomodou muito para me posicionar. E eu me posicionei. Gente, me apareceu uma pessoa que eu nem sabia que ela era cristã. E ela me disse assim, eu também sempre pensei isso, mas eu nunca tive coragem de falar. Mas você me deu coragem para isso. E a partir de agora eu decidi também ter essa ousadia e eu não vou mais aceitar, eu vou me posicionar dessa forma. A partir desse dia, essa pessoa se posicionou dessa forma e nós começamos, eu não era mais uma só, eu já comecei a ser duas, né? Já éramos duas pessoas que pensavam diferentes naquele grupo. E aí, então, o grupo começou a ser impactado por essa outra forma de pensar. E aí, gente, isso aconteceu muito recentemente na minha vida. E aí, aquele grupo desestabilizou. E aquele assunto que era regra ali, que era certo, passou a não ser tão certo mais. E agora ninguém nem toca mais nesse assunto, ninguém nem fala mais nisso, porque sabe que não é uma unanimidade mais, né? Naquele lugar. Então, assim, às vezes nós precisamos nos posicionar, porque a partir da nossa posição de agradar e de ser aprovado por Deus, outras pessoas vão ser impactadas por isso e vão ser carregadas por esse mesmo lugar, né? É o nosso dever de ser sal e luz nesse tempo por onde nós passarmos. Então, querida, à medida que nós caminhamos, nós precisamos entender que à medida que nós buscamos mais de Deus, à medida que nós buscamos a aprovação de Deus, nós precisamos entender que nós renunciaremos a lugares, né, a pensamentos, a emoções, a sentimentos. Mas isso é bom. Isso é um sinal de que Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa vida e Deus está nos aprovando, né? Esses dias eu li algo no sentido assim, eu não me lembro da frase exata, mas eu li algo que dizia assim: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais reprovado eu sou pelas pessoas. Então, e o autor da frase dizia assim: então, quando eu tenho muita gente comigo no mesmo pensamento, eu logo pergunto para Deus se eu estou sendo aprovado naquele lugar. Porque o lugar de aprovação de Deus, muitas vezes, vai ser um lugar de poucas pessoas, né? Porque não são todas as pessoas que estão sendo aprovadas por Deus. Nem todas as pessoas que estão ao nosso redor estão sendo aprovadas por Deus nesse tempo, naquilo que estão fazendo. Isso, então, pode nos trazer um, um lugar de menor pessoas, vamos dizer assim, né? E aí, outra questão também é que todas as vezes que nós formos praticar a verdade, que nós formos praticar a vontade de Deus, isso implicará não só em ser diferente, nem agir diferente, nem pensar diferente, mas vai implicar em fazer um caminho diferente. Sabia que muitas vezes você vai estar todos os dias com algumas pessoas, mas não necessariamente você precisa estar indo para o mesmo lugar que elas? Isso acontece muito no nosso local de trabalho, né? Mas isso pode ser também uma realidade dentro da igreja, no círculo de amizade. Você pode até andar com um grupo de pessoas, mas não necessariamente nós estamos indo para o mesmo lugar.
ou não estamos indo na mesma velocidade, porque muitas nesse lugar estão dispostas, estão intencionadas a ter a aprovação de Deus, e outras querem até ser aprovadas por Deus, mas têm reservas para isso. Não estão dispostas a renunciar, a abrir mão de muitas coisas, e por isso Deus não aprova. Deus nos reprova, né? Então, por isso, nem sempre a gente estar junto fisicamente significa que nós estamos juntas espiritualmente, né? Nós precisamos entender isso. Então, muitas vezes nós vamos estar do lado de muita gente, fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente não, né? Assim como nós ficamos para trás, muitas vezes, no processo de crescimento espiritual, pode ser que aconteça conosco ao contrário, né? A gente avance e outras pessoas fiquem. E nós não podemos, gente, nós não podemos desacelerar o processo do crescimento espiritual porque as pessoas que estão ao nosso redor não estão indo para esse lugar. Nós não podemos fazer isso. Se as pessoas que estão ao seu redor não estão desejando a mesma coisa que você nesse momento, ore para que Deus mande pessoas que estão no mesmo ritmo, no mesmo compasso, buscando a mesma coisa que você, para que você tenha as companhias certas por esse tempo, né? Olha, e por fim, eu quero finalizar. Se a gente pensar a última parte do verso que diz assim: se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Deus. Isso é muito forte, não é? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Deus. Então vamos pensar nessa frase ao contrário para ela ficar mais fácil para a gente entender ainda. Então, assim, olha, se meu objetivo fosse agradar a Deus, não seria servo de Deus. Vamos pensar ao contrário? Se o meu objetivo, se queremos ser servos de Deus, o meu objetivo não pode ser agradar as pessoas. Ser servo de Deus e agradar as pessoas são dois pensamentos, são duas intenções conflitantes que não se misturam. Então, se eu quero ser servo de Deus, meu objetivo não será agradar as pessoas. Isso não me dá o direito de ser grossa, de brigar, de entrar em contendas. Não é disso que o Evangelho está falando. Está falando de aprovação. Se eu quero ser serva de Jesus Cristo, meu Senhor, eu não posso entender, não posso buscar a aprovação das pessoas. Se eu quero ser serva de Deus, meu objetivo não será agradar as pessoas. Se eu quero ser serva de Deus, o meu objetivo não será agradar as pessoas. Não será ser aprovado pelas pessoas, e sim aprovada por Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para você hoje, que ela seja um parâmetro para o nosso dia de hoje, para a nossa vida. Que todas as vezes que nós estivermos desconfortáveis num lugar, nós possamos ter esse pensamento. Eu estou tentando ser aprovada por Deus ou por pessoas? Se eu quero ser aprovada por Deus, o meu pensamento, meu coração e a minha intenção vai ser direcionada para um lugar. Se eu quero a aprovação das pessoas, eu fecho a porta para Deus e aí então eu mergulho no que eles estão mergulhando. Basicamente é isso. Então nós terminamos hoje a nossa meditação, onde nós refletimos sobre isso. Eu quero, eu devo agradar a quem? As pessoas ou a Deus? Querida, fica com Deus, um beijo no coração. Vamos orar. Misericórdia, quase que eu termino sem oração. Ai, Deus, o Espírito Santo mesmo não deixa a gente fazer as coisas, graças a Deus. Mesmo quando a gente se esquece, né? Quase que eu me esqueço, me empolguei na conversa. Vamos orar então, querida? Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigada, Espírito Santo, pela presença sua neste lugar. Quero te louvar e quero te adorar pelo aquilo que tu és. Quero te agradecer, meu Deus, por ser perfeito, por ser santo, por ser justo, por ser fiel, por ser o meu consolador. Obrigada, Deus, por esse tempo que tu reservaste na tua agenda para estar comigo e com as minhas irmãs neste momento, Pai. Deus, eu quero ser aprovada pelo Senhor. Deus, eu quero ser, meu Deus, agradável ao Senhor, Pai. Ajude-me a caminhar de forma a buscar essa aprovação e que as minhas irmãs também estejam nesse mesmo sentido, Pai. Nós queremos, meu Deus, ser reprovadas pelo mundo para ser aprovadas pelo Senhor. Nós queremos ser aprovadas pelo Senhor e reprovadas pelo mundo.
Deus, não nos importa neste momento se onde nós estamos, o grupo ao qual pertencemos. Nós não importa isso para a gente, Pai, se esse grupo está nos reprovando porque nós estamos buscando mais o Senhor. Eu quero mais e mais e mais o Senhor, Pai. E eu quero conhecer, Deus, as mulheres que neste tempo fazem parte desse exército, as mulheres que escolheram andar na contramão, a ser desagradável para o mundo, a ser reprovada pelo mundo, para ser aprovada pelo Senhor. Apresenta-nos, Deus, as amigas do Senhor, as filhas do Senhor que estão sedentas pelo Senhor neste momento e que buscam a aprovação, a coroa da vida, Deus. Ó Deus, seja conosco. Se por um momento essa caminhada for solitária, que o Senhor não nos deixe só, que o Senhor nos preencha com a Tua presença de forma que não nos sentimos só, Pai, no nome de Jesus. Mas nós queremos, Deus, que nós nos encontraremos com outras pessoas, aquelas mulheres que estão dispostas a renunciar, a abrir mão das suas vontades, a abrir mão de amizades, a abrir mão de mesas, a renunciar, meu Deus, pensamentos, emoções, convicções, a renunciar à tradição, a renunciar à cultura, a renunciar o dinheiro, tudo aquilo que for necessário para ser aprovado pelo Senhor. Deus, no nome de Jesus, seja conosco neste tempo, Pai. Nós queremos a coroa da vida. Amém. Querida, enquanto eu estava orando, eu senti muito no meu coração o desejo de dizer uma coisa aqui. E talvez isso vai fazer sentido para você e para mim também daqui a pouco, né? Muitas vezes, por questões financeiras, por causa do dinheiro, nós buscamos a aprovação das pessoas. Nós entramos em projetos que a gente não queria entrar, que a gente até não queria entrar, que a gente sabia que Deus não aprovaria. Nós entramos em alianças, nós fizemos parcerias, alianças, contratos, em que nós tínhamos muito interesse financeiro naquilo, mas nós fomos reprovados por Deus, que Deus não aprovou, e hoje nós não sabemos mais o que fazer. Quero te dizer que Deus te chama a caminhar de novo, a renunciar a este lugar, esse desejo, e na busca por mais dele, ele vai te aprovar. Desde que você renuncie o desejo e o interesse por alianças que não agradam a ele. Nesse momento, eu tenho a convicção de que Deus tem uma palavra para aquelas mulheres que estão numa corrida desenfreada pelo dinheiro, pela vida profissional e que querem, neste momento, ou que quiseram no último tempo, avançar em projetos, avançar com situações em que Deus não está lá. E que Deus está dizendo, se você quer minha aprovação, se você quer ser agradável a mim, você vai ter que renunciar a este lugar. Esse lugar não é para você. Eu não vou te aprovar neste lugar. Esse lugar não foi o que eu escolhi para você estar neste tempo. Então, querida, finalizo com essa palavra, finalizo com essa orientação, finalizo com essa reflexão. Que nós possamos buscar o lugar que Deus tem para nós neste tempo. O lugar certo. Tem um lugar certo para a gente estar neste momento. O lugar que Ele vai nos aprovar. Todos os outros não vêm dele. Só um lugar neste tempo é o lugar que Deus escolheu para nós estarmos. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe nosso dia. Até amanhã. Um beijo no coração.